Olá, Alzio, Nathaniel. NAT. Então você apresenta 3 argumentos específicos para a existência de Deus. Um argumento criativo, um argumento do design e um argumento da moralidade. Gostei dele. Primeiro, queria refutar o argumento da moralidade. Vá. Porque, na verdade, não é um argumento para a existência de um Deus. É um argumento para o fato de que deveríamos ter uma ideia da existência de um Deus. Porque, do contrário, não haveria uma base moral de apoio, e discordo, pois sinto que os humanos são inerentemente altruístas e morais. Ok, pare um instante, Nathaniel. O que quer dizer com altruísta e moral? Somos generosos e nos importamos. Por que isso é bom? Por que isso é bom? Porque ajuda a nossa espécie a sobreviver. Porque é bom sobreviver. Assim podemos nos propagar, avançar como espécie e continuar a existir. É bom por quê? Quem diz? Porque é bom. Porque é o que é. Isso é ser, não dever. Stalin diria: ok, Nathaniel. Eu vou sobreviver matando você e pegando suas coisas. Por que ele está errado? Porque Stalin queria o impulso inicial, a vontade de não agir dessa forma. Ele sentiria que a inclinação natural dos seres humanos é demonstrar cuidado uns pelos outros. Existem situações em que os humanos não se importarão uns com os outros, e essas são excepcionais. Mas como os humanos são inerentemente altruístas, seu primeiro impulso seria cuidar da pessoa ou tentar ajudá-la. Mas se ele tiver alguma motivação contra isso, então ele não terá mais esse impulso e decidirá que quer matá-los porque tem um motivo para isso. De novo, você está partindo de uma premissa sobre o que é altruísmo. Por que cuidar dos outros é algo bom se não existe Deus? Essa é a sua opinião. Existe um referencial externo, uma autoridade imutável, da qual você está tirando essa opinião que a torna objetiva, ou é apenas algo que você sente? Se você partir do princípio de que isso é algo consistente em toda a humanidade, que nos importamos uns com os outros, então poderíamos sobrepor isso como um impulso moral inato que possuímos. Certo, concordo. Temos um impulso moral. E foi o que C.S. Lewis disse em A Abolição do Homem ao analisar as culturas e afirmar: elas concordam na moralidade básica. Como você explica essa moralidade? Bem, talvez haja várias explicações, mas alguns dirão que Deus a inscreveu em nossos corações. Mas a questão não é como a conhecemos. A questão é, por que ser altruísta, como você diz, ou cuidar uns dos outros, é algo bom? Quem disse? Não é necessariamente quem o disse, mas sim o que é. Somos altruístas, não há necessidade de alguém dizer que é algo bom, é o que nós somos. Mas se Hitler ou Stalin disserem, não serei altruísta, quero tudo para mim, e se precisar te matar para isso, farei. Porque isso é objetivamente errado. Porque ele não está cuidando de outras pessoas. Quem disse? De onde você está tirando esse padrão objetivo de que se deve cuidar das pessoas? De onde isso vem, se não a Deus? Então, eu vou apenas falar sobre um pequeno exemplo que eu conheço e alguns outros. Assim, 3 pontos. Primeiro, ainda existimos. Se não cuidarmos uns dos outros como espécie social, teríamos pouquíssima capacidade de continuar existindo. Temos que nos unir, cuidar uns dos outros, ser amigáveis uns com os... Isso pressupõe que a sobrevivência é algo bom. Por que é algo bom? E por que a nossa sobrevivência? Por que não a das baratas, ou dos antílopes, ou das aranhas viúvas negras? Porque o conceito de bom é necessário. Sobrevivemos, somos gentis uns com os outros, nos importamos. Não seria... Perdoe-me, Nathaniel, mas você está roubando o padrão de bondade do universo de Deus para tentar fazer sua visão de mundo funcionar. Mas, se não há um padrão moral objetivo e autoritário que nos transcenda, então o ateísmo não se sustenta. Você está certo. Há algo nisso. A ideia de bem e mal é, de muitas maneiras, um conceito religioso. É possível perceber o momento exato em que ele se dá conta de que conceitos como bem e mal
que ele considera criações humanas ou religiosas, se tornam problemáticos, pois o mesmo raciocínio se aplicaria às próprias ideias de bondade e altruísmo que ele defende. Ele começa a perceber que por trás de toda noção de moralidade há a necessidade de algo que exista fora da opinião humana, algo que transcenda o pensamento individual ou as regras de uma sociedade. Nesse instante, ele parece compreender que, ao admitir a existência de um padrão moral objetivo, algo que está acima da cultura e do tempo, inevitavelmente reconhece também a presença de um legislador moral, alguém que definiu o que é certo e errado. E ao admitir isso, ele se aproxima, talvez sem perceber, do reconhecimento da própria ideia de Deus. É por isso que o argumento moral é tão poderoso. E é fascinante ver quando essa compreensão finalmente se encaixa. Mas enfim, vamos seguir em frente. Mas por que isso? Bem, depende do que entende por religião. Deixa a religião de fora. É um termo controverso. Digamos, a fonte. Ontologicamente, o que significa o estudo do ser? De onde vem, afinal, a moralidade? Você é ateu? Sim. És materialista? Não. Ok. Acredita em realidade imaterial. Bom, como você explica a realidade imaterial se não existe Deus? Defina a realidade imaterial. Ora, peguemos as leis morais. É certo cuidar, amar, errado assassinar. De onde vem isso? Isso é algo que está profundamente enraizado em nós, em nossos comportamentos. É assim que sabemos. E concordo que há diferentes formas de o sabermos. Se a evolução é real, talvez ela nos trouxe isso. Talvez os pais ou a sociedade nos ensinou. Minha questão não é como sabemos, mas por que amar é certo e matar é objetivamente errado? Porque, sabe, fomos aos nazistas e eles disseram, só obedecemos ao governo. Dissemos, vocês tinham uma obrigação maior de obedecer o bem em vez de seu governo, e falharam, então são culpados. De onde vem esse padrão superior? O que é isso, ontologicamente? Então, até certo ponto, esta é uma interpretação e provavelmente vou me complicar, mas esta é uma interpretação do motivo pelo qual nós existimos. E assim, visto que somos o resultado de uma extensa linhagem de vida para reverenciar essa herança, é imperativo que continuemos a nossa existência. E então, ser bondoso é valorizar a vida que possuímos, e a vida é a única coisa que realmente temos. Certo, certo. Eu concordo com o que você diz aqui, mas você está importando termos morais como honra e bem para um sistema ateísta, que não pode fundamentar termos morais. É o meu ponto. Outra pergunta. Pergunto o que prometi. Se o cristianismo fosse real, você seria cristão? Sim. Ótimo. Lerias este livro? Eu sou o culpado. Mas se você me der, eu daria. Você vai dar uma olhada. Se você ler, eu te dou. Então não parece interessado. Se me der seu e-mail, eu digo que li. O que você me dirá? Vou te dizer o que li e pensei. Ok, te dou meu e-mail se você ler. Eu realmente apreciei o tom de respeito entre eles. É raro ver um debate tão firme e, ao mesmo tempo, tão civilizado. Gosto muito da postura desse jovem. Tenho a sensação de que, com o tempo, ele vai perceber que a base da visão de mundo que defende hoje está, na verdade, apoiada em princípios que vêm diretamente das sedes de cosmovisão cristã, mesmo que ele ainda não reconheça isso. É exatamente sobre isso que Frank Turek falava em outro contexto. Ele mostrava como muitos conceitos morais, como justiça, dignidade e valor humano, não fazem sentido sem uma referência transcendente, ou seja, sem Deus como fonte objetiva da moral. Um exemplo histórico disso foram os julgamentos de Nuremberg, após a Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, as nações se uniram para afirmar que os crimes nazistas eram moralmente errados, mesmo que dentro da Alemanha daquela época fossem considerados certos. Essa decisão só foi possível porque apelaram a um padrão moral superior às leis humanas. E é importante lembrar que Hitler se inspirava em ideias ateístas e darwinistas deturpadas
acreditando que estava agindo pelo bem da evolução humana. Mas aqui surge a questão inevitável. Se a moral é apenas uma construção social, como alguém pode dizer que o Holocausto foi objetivamente errado, se aquela sociedade o aprovava? Sem uma referência acima da humanidade, qualquer atrocidade pode ser justificada como correta sob determinado ponto de vista. E é justamente por isso que a cosmovisão cristã continua sendo o único alicerce sólido para a existência de um bem e de um mal absolutos.